Cumprimentar as senhoras e os senhores deputados, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado, ainda relativamente à audição anterior do requerimento do PSD, queria só que nos fizesse um pequeno esclarecimento, Sr. Ministro, porque já saiu uma notícia que dizia que o sistema tem neste momento capacidade superior à procura e a minha colega Clara Marques Mendes tinha-lhe perguntado se assegurava que estava resolvido no primeiro semestre porque já o tinha assegurado antes. E, portanto, para que fique claro, este problema está resolvido até ao final do primeiro semestre, é porque a notícia e o título da notícia induzem erro e, portanto, também para que nós possamos fiscalizar devidamente como é a nossa obrigação. E também relativamente a uma coisa que já aqui foi dita na ronda anterior, que é verdade que o Sr. Ministro não diz quantas pessoas é que estão à espera. Enfim, é uma opção, mas se calhar até faria mais sentido para o nosso trabalho de fiscalização que o pudesse dizer, porque repare, Sr. Ministro, também pode haver quem ache que se trata de uma cativação encapotada, que foi dito pela provedora, que alguns daqueles que não estão a receber, que não foi processada a pensão, continuam a trabalhar, portanto continuam a contribuir, e o Estado não lhes paga a pensão, portanto continuam a dar dinheiro ao Estado e não recebem do Estado o que lhe é devido. Se nós pudéssemos ter acesso a essas contas, se calhar esclarecíamos logo essa eventual confusão. E esta é a última audição desta legislatura e, ao contrário do que possa parecer, as audições regimentais não têm como objetivo só propaganda. Nós vimos os PowerPoints, agradecemos, percebemos que fazem notícia, servem para... Sabemos que nos dias anteriores vão sair sempre umas notícias a dizer de umas novidades que vão acontecer relativamente à área do trabalho e da segurança social, mas, de facto, a audição regimental serve para prestar contas a quem fiscaliza, mesmo quando os fiscalizados não gostam das perguntas ou até não querem responder a elas. Mas a verdade é que o objetivo é esse, é que os deputados fiscalizam em nome daqueles que os elegeram. Com habilidade acontecem mais ou menos duas coisas. Ou não respondem, nem aqui, nem às 63 perguntas que estão por responder, que o Governo tem um mês para responder, de acordo com a regulamentação, e que o PSD, o Grupo Parlamentar do PSD, submeteu ao Governo e que ainda não foram respondidas, 63, um mês, algumas delas têm mais de um ano, enfim. É o caso, por exemplo, da questão da adoção, essa de facto não tem mais de um ano. Também tive a oportunidade de lhe perguntar, lembra-se no último debate, nem plenário que tivemos, que dizia a adoção parada em Lisboa, única funcionária da Segurança Social está de baixa. O Sr. Ministro, na altura, não respondeu, ignorou, o que nos leva à segunda habilidade, que é os senhores estão sempre prestes a resolver tudo. E 4 anos depois, num contexto em que tudo no país corre tão bem, a culpa é do governo anterior porque não tinha funcionários suficientes. Bem, em tantos funcionários, em tanta coisa que se resolveu, não foi possível resolver esta questão de só haver uma funcionária que, estando de baixa, parava a adoção. O Sr. Ministro também não respondeu, nem à pergunta regimental, nem à pergunta que lhe fiz no plenário. Esta é a última audição regimental deste governo, já mesmo no fim desta legislatura. E o Sr. Ministro disse há pouco que nós deputados fazíamos referência, eu ainda não tinha falado, à sua longa carreira. De facto, até costumo fazê-lo, vejo isto como um reconhecimento daquilo que é a sua longa carreira nesta área. Enfim, depois cada um achará que se foi melhor ou pior, portanto também não vou entrar aqui na discussão. De que se faltam funcionários, quem é que tem mais ou menos culpa, ou do que, quem é que obrigou quem a fazer o quê. Vou antes, e isso sim, apesar do Governo continuar a não responder aos problemas e continuar dizendo, ironizando ao longo do tempo, que nós vimos falar de questões estruturais e o Sr. Ministro, como se o Sr. Ministro não percebesse a diferença entre o estrutural e o imediato, mas se este é o fim, o que eu queria falar-lhe hoje é do legado, o tal legado estrutural que este Governo, que está no final dos 4 anos, deixou. Curiosamente, hoje, as notícias diziam, por exemplo, vão desaparecer mais de 400 mil empregos no Norte até 2030. Mais várias notícias saíram sobre isto. Eu também tive a oportunidade de lhe perguntar exatamente sobre este tema num debate que tivemos em plenário há cerca de 2 semanas. Ele decorre de um estudo pedido pela CIP, e na altura perguntava ao Sr. Ministro justamente aquilo que aqui está a ser dito e que foi dito hoje nas notícias, que é naquele debate sobre o mercado de trabalho. E isso cola com várias coisas. A necessária reestruturação e modernização do Serviço Público de Emprego, a preparação do país para o novo mercado de trabalho, que resulta, como hoje também diz nas notícias, da automação e da disrupção digital e do consequente agravamento da ineficiência na resposta à regulamentação das profissões. Quais foram as respostas estruturais a isto?
Este estudo diz várias coisas. Diz que 50% do trabalho despendido em tarefas laborais é suscetível de ser automatizado recorrendo à tecnologia atual, isto até 2030, é no horizonte de 2030, e que se estima a reconversão profissional de 700 mil trabalhadores. Depois cada um de nós olhará para isto conforme a nossa ideologia assim o determine. Também diz o mesmo estudo que podem ser criados entre 600 mil a 1,1 milhões de novos empregos. O que nós queremos saber, para o PSD, é evidente que a disrupção digital tem que ser encarada como uma oportunidade, como deve ser e foi sempre. Aquilo que nós queremos saber é o que é que este Governo fez do ponto de vista das medidas estruturais para preparar. Porquê? Porque nós temos um serviço de emprego que, segundo diz o relatório da Comissão Europeia relativamente ao semestre de 2019, apenas 36,7% dos desempregados recorrem ao Serviço Público de Emprego para saírem da situação de desemprego. Portanto, há 63% que não recorre ao Serviço Público de Emprego. Depois, também diz aliás, também sabemos que com setores, e há pouco o Sr. Ministro até referiu levemente isto, com setores neste país a considerar a situação de falta de mão de obra desesperante, foi este o termo que utilizaram, setores que nos dizem que têm falta de pessoal qualificado, mas têm falta de mão de obra, da mais indiferenciada à mais qualificada. Este mesmo relatório da Comissão Europeia diz que Portugal apresenta um débil crescimento da produtividade. Este mesmo relatório da Comissão Europeia alerta para o déficit de competências, sobretudo digitais, do nosso mercado de trabalho. Se hoje já percebemos que a modernização do IFP não chega ou aquilo a que responde ou aquilo em que resulta é que apenas 36% recorrem na situação de desemprego aos serviços públicos de emprego, se nós estamos objetivamente a falhar na capacidade não de atribuir formação, mas de atribuir formação que efetivamente faça falta ao mercado de trabalho em Portugal, o que é que podemos esperar se no horizonte de 2030 nos deparamos com esta ideia da necessidade de reconverter 700 mil postos de trabalho? E não precisa de nos debitar os nomes pomposos do gestor mais, o InCode 2030 ou outro qualquer, diga-nos de facto em que é que isto resultou, como é que se consubstanciou. Isto leva-nos, para terminar, à questão da regulamentação. Eu vou terminar, Sr. Presidente, para dizer a regulamentação das profissões é um assunto que tem vindo recorrentemente à Assembleia da República. É um assunto no qual o seu Ministério objetivamente falha. É obrigação do Ministério do Trabalho e da Segurança Social, e nós tivemos a oportunidade até de chamar a Direção-Geral para aqui estar, fazer este acompanhamento de regulamentação. Este acompanhamento de regulamentação, de acordo com aquilo que são muitas vezes os projetos de resolução que nós fizemos chegar ao Governo para que regulamentasse, não acontecia. Assim sendo, a Assembleia da República teve, por várias vezes, que assumir para si essa responsabilidade. O PSD entende que não o deve fazer, porque naturalmente não tem a mesma visão global que é ao Governo que cabe ter, de acordo com o Decreto-Lei de março de 2015. Já lhe fiz esta pergunta uma vez, faço-lhe a pergunta novamente. Há aqui uma desresponsabilização. Para terminar, nesta questão da regulamentação. A opção que se tomou é a ideia de que, e isso também resultou na vontade dos profissionais, de pedirem para serem autorreguladas. Sr. Ministro, o que eu lhe pergunto é, o Sr. Ministro entende, neste horizonte, aliás, que traz também as novas profissões, que a regulamentação das profissões em Portugal, que devem ser tanto quanto possível de acesso livre, mas na necessidade de regulamentação devem ser elas a autorregular-se, desresponsabilizando-se o Estado? Obrigado.